compartilhar com vocês, no meio de uma mentoria e outra, um tema que é bastante latente, bastante pertinente, que hora ou outra a gente discute dentro das mentorias, os cursos, etc. Que é a questão do medo. Não só o medo de falar em público, quanto ao medo também de sair de repente de uma determinada empresa, ou de abrir o próprio negócio, ou de sair de um relacionamento, seja ele pessoal, profissional. Enfim, o medo. O medo, o receio. Todos nós, de alguma forma, temos medo, ou já tivemos, ou teremos medo de alguma coisa. O medo em si, essa emoção e os sentimentos que estão por trás do medo, vamos dizer assim, ou que acabam mais especificamente se desenvolvendo por conta desta emoção do medo, é natural do ser humano, é necessário, aliás, para o ser humano. Faz parte até por uma questão de sobrevivência, porque o medo nos protege. Se a gente não tiver medo, a gente pode acabar se machucando, a gente pode acabar se ferindo, a gente pode acabar se colocando em lugares, em situações e lugares físicos e emocionais complicados, perigosos. Então, o sentir medo, parou para pensar sobre isso, é extremamente importante para parar, pensar, refletir e planejar como fazer aquilo, se devo ou não fazer aquilo, se vou fazer aquilo, se não vou fazer aquilo, por quê, para quê especificamente e como, então, portanto. Então, o medo, eu gosto de dizer, para simplificar, medo ele pode ser medo bom ou medo ruim, medo negativo. Se ele é medo bom, é o medo saudável, é o medo que te ajuda a ir para frente, a se movimentar, que é um medo natural que todos nós seres humanos temos e devemos continuar tendo, que nos leva adiante. O medo ruim, esse medo negativo, ele paralisa. É quando a gente sente aquele receio, aquele medo e fica paralisado, paralisada, não sabe o que fazer. E aquilo não nos deixa refletir, não nos deixa planejar. Por simplesmente a gente se entrega às emoções bloqueadoras, paralisantes, reativas no corpo, no sentido de não sei, não quero que alguém tome a decisão por mim e ok. A gente não se responsabiliza, e isso não é assim, então você é um inconsequente ou uma inconsequente porque você não se responsabiliza pela sua vida, por exemplo. Não, é uma questão inconsciente. Talvez por uma crença limitante, talvez por uma questão da infância, da adolescência, por uma questão até da vida adulta que você viveu, que acabou até virando um trauma. Você não sabe, às vezes é inconsciente ou até consciente. Fato é que tem como a gente trabalhar isso. Por meio do autoconhecimento, por meio de uma entrega de autoconhecimento. Na verdade, quando a gente fala assim, vai com medo mesmo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não é pura e simplesmente vai lá e faz. Porque você vai continuar sentindo todas as vezes que você... Por exemplo, tô com medo de falar em público, tô com medo de sair do emprego, né? Tô com medo de abrir meu próprio negócio. Vai e faz. Mas se você faz sem planejar, se você vai repetidamente fazendo a mesma coisa, sentindo todas aquelas emoções incômodas que o medo, né, já é uma emoção, mas ele é um conjunto de emoções que o caracterizam. Ele proporciona, você não aprende com ele. Então, assim, se entregar à emoção do medo, vai com medo mesmo, cientificamente, pensando em neurociência, pensando em programação neurolinguística agora, seria... Escuta esse medo, aprende com ele. Autoconhecimento. O que o seu medo de falar em público, o que o seu medo de sair desse emprego, o que o seu medo de abrir o próprio negócio, o que o seu medo de sair desse relacionamento, por exemplo, está querendo te dizer. Porque o seu medo é diferente do medo da outra pessoa. É diferente do meu medo, é diferente do medo dele, é diferente do medo dela. Cada um tem o seu, é subjetivo. Na PNL a gente fala que mapa não é território. Cada um vivenciou a mesma situação, de repente, pode ter passado pela mesma situação, mas de um jeito diferente, percebeu de um jeito diferente. Então, aquele medo é diferente, as sensações do medo é diferente. Então,
Para conhecer o seu medo, ouvir, escutar o seu medo que ele tem para te ensinar. Aí você vai aprender a se autodirigir, a se planejar de acordo com essas características do seu medo. E vai se tornando um planejador, uma planejadora excelente, sem se permitir se dominar por essas emoções, e pelo contrário, você vai gerenciando, aprendendo a gerenciar essas emoções. E tudo bem sentir medo, só que elas vão diminuindo de intensidade. E você vai aprendendo a reconhecer aquilo que você já tem também, que são os recursos que você já tem, da coragem, por exemplo. Porque, obviamente, se você reconhece as emoções do medo, você reconhece, é porque você já conheceu, e reconhece, obviamente, as emoções da coragem, ou não. Como é que você sabe o que é medo? Em algum momento você já vivenciou, meu amigo, minha amiga, a coragem, não é? E eu tô falando isso pra você, não é porque só eu li, eu aprendi em cursos, na pós e tal, e porque falaram, não, é porque também, além disso, eu vivenciei. Eu descobri não faz tanto tempo assim. Caiu a ficha, entendeu? A ficha caiu. Então, vamos por esse caminho. Vamos escutar o que o nosso medo tem a nos dizer? Faço esse convite a você. Escute o seu medo. Dê atenção para ele e coloque energia positiva para planejar e veja a diferença na sua vida. Um beijo.